Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Valtério Rodrigues. Na aula de hoje eu trago para vocês a correção da prova do IFE, do Exame Classificatório do ano de 2022, da forma de ensino integrado, tá? Como a prova são 30 questões de matemática, eu dividi em 6 partes. Cada parte vão ter 5 questões de matemática, tá? Essa aqui é a primeira parte, então vamos à correção da prova. Ó, a primeira questão é a questão 30. A primeira questão da prova, da parte de matemática, é a questão 31 e fala o seguinte, ó. Todo número positivo pode ser escrito em notação científica, do tipo k que multiplica 10 elevado a n, em que esse k ele fica sempre no intervalo maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, ele tem que ser maior ou igual a 1, mas menor que 10, tá? E esse n, que é o expoente, ele é um número inteiro. Para ser notação científica, ele tem que ser um número inteiro. Esta notação auxilia quando temos números muito grandes ou números muito pequenos. Com base nessas informações, a notação científica do número. Aí está aqui o número que ele quer que você coloque na forma de notação científica. Pessoal, você percebe que você tem uma multiplicação entre dois números decimais em cima e uma multiplicação entre dois números decimais no denominador. Pessoal, uma maneira mais rápida para você resolver sem ter que fazer essas multiplicações é você transformar esses números decimais em notação científica. Ou seja, esse primeiro número decimal colocado em notação científica, ele vai ficar como? A vírgula está aqui, ó, você vai colocar a vírgula entre 1 e o 68, tá? Entre 1 e o 6. Por quê, professor? Porque aí o número vai ficar maior que 1 e menor que 10, tá bem? E para isso acontecer, a vírgula se deslocou quantas casas? 4 casas. Ela se deslocou 4 casas, então o expoente vai ser 4. Como essa vírgula se deslocou para a direita, o expoente vai ser negativo. Professor, mas quando é que o expoente vai ser negativo? Sempre que o número for menor que 1. Sempre quando o número for menor que 1. Ou seja, sempre quando eu tenho esses números decimais, tá? Quando eu estou trabalhando com números decimais que eu vou colocar na forma de notação científica, com números muito pequenos, menores que 1, o expoente sempre vai ser negativo, tá bem? Porque a vírgula sempre vai deslocar para a direita, tá ok? Agora vamos fazer o segundo número decimal, é 0,001. Ó, 0,001, a vírgula vai vir para cá. Vai ficar 1,0, tá? Mas não precisa colocar esse 0. Só aumente 1. Vezes 10 elevado a... Ó, andou quantas casas? 3. Então é menos 3. Agora a mesma coisa a gente vai fazer com o denominador. O denominador... Aqui o primeiro número é 0,024 milésimo. A vírgula vai ficar entre o 2 e o 4. Que multiplica 10. Ó, andou quantas casas? 2. Vezes, o segundo denominador é 3,5. A gente vai deixar mesmo como 3,5, que multiplica 10 elevado a 0. Porque aqui é a mesma coisa de 1. E 1 é 10 elevado a 0, tá? Só para colocar na forma de notação científica. Pronto, pessoal. Agora ficou a maneira mais fácil de resolver, tá? Agora, nesse caso, a gente pode simplificar. O que a gente vai fazer? Você vê que você tem potências de base 10. Então, a gente vai trabalhar com as propriedades da potência, tá? Nesse caso, você pega esse e multiplica esse e multiplica esse embaixo. E essas potências de 10, o que a gente faz? A gente vai aplicar as propriedades da potência, ou seja, multiplicação de potência mesmo básica que a gente faz. Conserva a base, que é o 10, e soma os expoentes. Aqui é a mesma coisa, conserva a base e soma os expoentes. A gente vai fazer aqui, tá? Simplificando essa notação científica. Está bem? Então vamos lá. Multiplicação, o que a gente faz com os expoentes de potência de mesma base? A gente soma os expoentes, então esse menos 4 com esse menos 3 a gente vai somar. E você percebe que se você somar dois números negativos, o resultado é negativo. Então, menos 4 somado com menos 3 vai dar menos 7, tá bem? Então, isso aqui é 10 elevado a menos 7. Pronto, a gente resolveu a parte de cima. Acabou de simplificar ela.
aplicando a propriedade da potência e a multiplicação, tá bem? A mesma coisa a gente vai fazer aqui, a gente vai multiplicar 3,5 vezes 2,4 e depois a gente vai aplicar a propriedade das potências nesse 10 e nesse outro 10, tá bem? Então vamos lá. Primeiro fazer essa multiplicação aqui, ó. 4 vezes 5 é 20, vai 2. 3 vezes 4 é 12, com esse 2 faz 14. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 3 é 6, com 1, 7. Somando aqui, ó, 0, 4, 8. 840. Só que tem duas casas decimais, então duas casas decimais e vírgula, tá? Então dá 8,40. Eu poderia colocar 8,4, mas eu vou colocar 8,40 porque o número de cima tem duas casas decimais também, tá? Fica bom na hora de fazer essa divisão aqui. E agora a gente vai trabalhar com essa potência aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, essa aqui começa, 10 elevado a menos 2, que multiplica 10 elevado a 0. Só que na multiplicação a gente soma os expoentes. Você percebe que menos 2 com 0 não altera o menos 2, tá? Porque o 0 não aumenta e nem diminui. Então a gente continua com 10 elevado a menos 2. Pronto. A gente simplificou essa parte aí. Tá bem? Só apagar aqui. Para ficar a resolução mais bonita. Então, continuando aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar a propriedade da potência aqui. E fazer essa divisão aqui. De 1,68 por 8,40, tá? Primeiro a gente vai fazer essa divisão. Então eu tenho 1,68 dividido para 8,40. Como tem a mesma quantidade de casas decimais, o que a gente faz? Elimina a vírgula. Agora, fazendo a divisão, como esse número é menor que esse, 0,0 aqui. E aí, ó, para você continuar a divisão, você pode eliminar esse 0 e esse, se quiser. Aí fica 168 dividido para 84, tá bem? 168 dividido para 84 vai dar 2. 2 vezes 84 é 168. Para 168 não falta nada. Então a gente encontrou 0,2. Só que esse 0,2, pessoal, eu tenho que colocar ele na notação científica. Ele é o quê? Ele é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a menos 1. Por que 2 vezes 10 elevado a menos 1? Você percebe que em notação científica o número tem que ficar entre 1 e 10. Tem que ser maior que 1 ou igual a 1. Esse 0,2 ele é menor que 1. Para ele ficar maior que 1, a vírgula vai se deslocar para cá. Então eu vou ficar com 2,0 se a vírgula deslocar para cá, tá? Só que não precisa colocar esse 0. Então só coloquei o 2. Como essa vírgula andou somente uma casa, daqui até aqui, então só bota o expoente só é 1, porque só andou uma casa decimal. E é negativo porque a vírgula está se deslocando para a direita, tá bem? Então vamos lá. Como nós já encontramos que esse vezes esse é igual a 2, esse dividido por esse é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 1, então isso aqui vai multiplicar quem? O resultado dessa divisão dessas duas potências, tá? Então, ó, nós temos uma divisão de base 10 aqui. Esse 10 dividido por esse 10. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar a propriedade da divisão de potência mesma base. O que acontece quando eu tenho uma divisão? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, esse aqui é da regra da divisão, tá? Por isso que tem esse menos. E esse menos aqui é desse 2. Por isso que apareceu 2 menos aqui. É importante que não pode esquecer nenhum desses sinais de menos, tá? Aqui já tem 2 sinais e esse outro aqui é da regra da divisão de potência, tá bem? Aplicando aqui a propriedade, ó, você aplicando o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. Então, nesse exato momento, você ficaria com 10 elevado a menos 7 mais 2. Porque menos com menos vai dar mais, tá bem? Que é a mesma coisa de 10. Menos 7 com mais 2, menos com mais é menos. 7 tirando 2 fica 5.
que prevalece o sinal do maior, que é do 7, ó. Então, isso aqui dá menos 5. 10 elevado a menos 5. E aí você percebe que você tem 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 5. Então, esse 2 aqui, ó, ele vai multiplicar o resultado dessa multiplicação aqui. Como eu tenho uma multiplicação de potência em mesmo base, o que vai acontecer com os expoentes? A gente vai somar. Eu tenho menos 1 com mais 5. Se eu for somar menos 1 com mais 5, isso aqui vai dar menos 6. Então, a nossa solução final vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 6, que nos dá como resposta a alternativa A. Está bem? Vamos agora resolver a questão 32. A questão 32 diz o seguinte, ó. A presidente do sindicato de um bairro de Teresina está organizando uma excursão para Parnaíba e fretou um ônibus com 54 lugares. Do total de lugares, reservou 2/3 das vagas para sindicalizados do bairro e 2/9 para os não sindicalizados. E o restante dos lugares do ônibus para os que moram em outros bairros. Quantos lugares do ônibus estão reservados para os moradores de outros bairros? Pessoal, então aqui a gente vai trabalhar com frações de um determinado valor. Então, ó, 2/3 das vagas foram para os sindicalizados, né? Não é isso que a questão diz? 2/9 são para os não sindicalizados. E o restante, que eu vou chamar de X, é para o pessoal que mora em outros bairros. Você percebe que a questão pede a quantidade de vagas de lugares do ônibus que estão reservados para moradores de outros bairros. Então, eu vou atrás desse valor que eu chamei de X, que eu não sei quem é. Pessoal, como você está trabalhando com a fração, você tem que igualar essas frações, tá? A mesmos denominadores. Como aqui é um 9, a gente vai fazer com que esse 3 vire um 9. Ou seja, 2/3, para esse 3 ficar igual a um 9, a gente vai fazer o que com ele? A gente vai multiplicar por 3. Se a gente multiplica em cima, a gente multiplica em... Ou se a gente multiplica embaixo, multiplica em cima também. Então, a gente vai ficar com 6/9. Ou seja, 2/3 das vagas é igual a 6/9 das vagas, tá? Então, agora, eu sei que 6/9 das vagas são ocupadas pelos sindicalizados e 2/9 para os não sindicalizados. Se eu tenho 6/9 mais 2/9 já estão ocupadas, sobra quantos nonos para X? Será quanto é que sobra para X? Pessoal, você percebe que como eu estou trabalhando com um todo que foi dividido em 9 partes, então todo é 9 sobre 9. Então eu tenho que somar isso aqui com o tanto que dê 9 sobre 9. Como você percebe que 6/9 mais 2/9, se você somar essa parte aqui, ó, você já obtém 8/9. Então, 8/9 mais X é igual a 9/9. Tá bem? 9/9. Por que eu chamei de 9/9? Porque 9/9 é o total. Tá bem? Das vagas, dos 54 lugares. Foi dividido em 9 partes, por isso que eu chamei de 9/9. Sempre quando eu trabalho com frações, é bom você trabalhar com frações iguais. Como aqui era 9, eu transformei esse 3 em 9. Tá? Então, vamos lá. Ó, então, se 8/9 mais X é igual a 9/9, então sobra que X vai ser igual a 9/9 menos 8/9. Se você subtrair isso aqui, ó, 9 menos 8 vai dar 1/9. Tá bem? Até porque 8/9 com mais 1/9 vai dar 9/9. Então, o valor de X é 1/9.
Então, pessoal, para você resolver essa questão, bastaria fazer isso e encontrar um nono. Ou seja, um nono das vagas são ocupadas pelos moradores de outro bairro. Então, você vai calcular um nono de 54. Um nono de 54 é a mesma coisa que 1 nono vezes 54. Aí, ó, 1 vezes 54 é 54. E aqui embaixo tem 1. 1 vezes 9 é 9. Então, eu vou ficar com 54 dividido para 9. Ao dividir 54 por 9, você vai encontrar 6. 6 vezes 9 é 54. 54 menos 54 é 0. Então, pessoal, 1 nono de 54 é igual a 6. Logo, a alternativa nossa é a letra E. Vamos agora para a questão 33. De preço em dois produtos conforme as figuras, o refrigerante e a banana. Analisando os produtos e os preços antes e depois das mudanças, marque a alternativa correta em relação ao preço de cada mercadoria. Pessoal, para você analisar esses dois preços na hora da prova. Ó, uma maneira de você analisar é que o refrigerante, o 350 ml, era vendido a R$ 7,00. Depois, 300 ml foi vendido a R$ 6,00. Se você observar, aqui o preço não vai aumentar, tá? Para você saber como é que se o preço aumenta ou diminui, você pega o valor e divide pelo produto, tá bem? Você pega o valor e divide pelo produto. O valor de 350 ml era quanto? Era R$ 7,00. Então você vai pegar o antes do refrigerante, tá? O antes você tem R$ 7,00 dividido para 350 ml. Pessoal, R$ 7,00 é a mesma coisa de 700 centavos. Então vamos transformar R$ 7,00 em centavos, tá? Só tirar essa vírgula, tá bem? Então aqui vai ficar 700 dividido para 350. 700 dividido para 350 é fácil, ó. Porque corta esse zero com esse, fica 70 dividido para 35, que vai dar 2. Então, quer dizer que cada ml está custando 2 centavos, tá bem? E depois, pessoal, ó, você percebe que nós temos 600 centavos, que é R$6,00, dividido para 300 ml. Ou seja, corta esse zero com esse com esse, fica 6 dividido para 3, que vai dar 2. Então, continua o mesmo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que o preço do refrigerante, mesmo diminuindo a embalagem, o preço continua o mesmo, referente a cada ml, tá? 2 centavos por ml. Então, vamos olhar se alguma alternativa bate com refrigerante não mudou o preço. Então, vamos lá. Ó. O preço do refrigerante baixou, letra A, errado. O preço do refrigerante baixou, errado. O preço do refrigerante e da banana permaneceu o mesmo. Até aqui, ó, eu sei que o preço do refrigerante continua o mesmo. E letra D, o preço do refrigerante permaneceu, eu também sei que permaneceu. E letra E, o preço do refrigerante aumentou. Pronto, então, as únicas alternativas que pode ser até o momento é a letra C e a letra D. Agora nós vamos ver o que aconteceu com o preço da banana. Você percebe que o preço da banana antes era R$ 8,40, ou seja, 840 centavos por 12 bananas. Se você fizer essa divisão, você encontra que cada banana custa quanto? Ó, 84 dividido para 12, você encontra 7. Então, cada banana custa 70 centavos, tá? Cada banana custa 70 centavos. Aí vamos ver agora o depois. O depois ficou sendo 750 centavos dividido para 10 bananas. Pessoal, por que 750 centavos que eu coloquei aqui? Porque eu sei que R$ 7,50 é a mesma coisa de 750 centavos. Cada real é 100 centavos, tá? Então, R$ 7,00 é 700 centavos. Com mais 50, 750. Dividindo 750 por 10, basta cortar esse zero com esse, fica 75 dividido para 1, que dá 75. Então, aqui, ó, quando a banana foi vendida a 10 bananas, saiu a cada uma por 75 centavos, ou seja, aumentou o preço da banana. Então, a única alternativa que bate com essa, que mantém o preço do refrigerante e aumenta o preço da banana, é a alternativa D. Você percebe que na alternativa D, o preço do refrigerante permaneceu o mesmo. E o preço da banana aumentou, que aumentou de 70 para
75 centavos por banana, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para a questão 34. Pessoal que ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, tá? Questão 34 diz o seguinte, ó. Sabe-se que uma determinada vela de 43,5 centímetros de altura, quando acesa, diminui 1,5 milímetro por minuto. Quanto tempo essa vela levará para ser consumida totalmente? Ó, eu tenho que transformar 43 centímetros em milímetro, tá? Em milímetro. Pessoal, você percebe que lá na reta numérica você tem metro. Metro, para chegar em centímetro, você multiplica por 100, tá bem? Só que de metro para chegar em milímetro, você multiplica por 1000. 1 metro é 1000 milímetros. Só que você está querendo sair de centímetro para chegar em milímetro. Pessoal, nesse caso, você só está andando 10, tá? Lá na unidade, na reta das medidas, você percebe que de centímetro para milímetro, você só anda 10. Então, se você quer sair daqui para chegar aqui, basta você multiplicar por 10. Tá bem? Então vamos fazer isso. Ó, 43. Vou colocar aqui de vermelho para ficar melhor para vocês. 43 centímetros. Para transformar em milímetro, o que você vai fazer? Você vai multiplicar por 10, tá? Porque 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Você pode até perceber na régua que entre 1 centímetro e 2 centímetros tem vários tracinhos lá na régua. Pessoal, não sei se vocês já viram. Lá na régua, entre 1 e 2 tem vários tracinhos e esses tracinhos são chamados de milímetro. E você percebe que tem 10, tá bem? Então 1 centímetro é a mesma coisa de 10 milímetros. Então você multiplicando por 10 aqui, você vai ficar com 435 milímetros. Agora, você sabe que se a vela derrete 1,5 milímetro por minuto, então, para você resolver essa questão, basta você pegar o tamanho da vela em milímetro e dividir por 1,5. Quando você faz essa divisão, você já encontra o total de minuto, tá? Tá bem? Então vamos lá fazer essa divisão. 435 dividido por 1,5. Para fazer essa divisão, você tira a vírgula que estava aqui, tá bem? Você tira essa vírgula e acrescenta um zero aqui. Então fica 4.350 dividido para 15. Você percebe que 43 vai dar 2. 2 vezes 15 é 30. 30. Para chegar em 43, falta 13. Abaixando o 5, fica 135. 135 dividido para 15, você percebe que vai dar 9. 9 vezes 15 vai dar 135, porque 9 vezes 5 é 45, vai 4. E 9 vezes 1 é 9, com 4, 13. Então aqui fica 13. Então 9 vezes 15 é 135. 135 menos 135 é 0. Esse 0 aqui, você abaixa ele e coloca ele aqui. Então você encontra 290 minutos. E esses 290 minutos você tem que transformar em horas. Então você tem 290 minutos e quer transformar em hora. O que você faz? Você divide por 60. Como você sabe que uma hora tem 60 minutos, então você vai pegar 290 e dividir por 60. Ao fazer essa divisão, você percebe que 290 dividido por 60, quem multiplica o 60 que dá mais próximo de 290 é o 4. 4 vezes 60 vai dar 240, tá? Porque 4 vezes 6 é 24 e 4 vezes 0 é 0. 290 menos 240 vai sobrar quanto? Vai sobrar 50.
Então, vai dar quantas horas? 4 horas. E vai sobrar quantos minutos? 50 minutos. Então, nossa alternativa é 4 horas e 50 minutos. Alternativa B. Vamos agora para a questão 5. Questão 5 diz o seguinte, ó. Questão 35. Diz o seguinte, ó. Dados os números reais. Raiz quadrada de 2. Raiz cúbica de 3. Raiz quarta de 4. Marque a alternativa correta. Então, essa questão é só para você comparar as raízes, tá? Você percebe que a raiz 2, ela é a mesma coisa de 2 elevado a 1 meio, tá bem? A raiz de 3, a raiz cúbica de 3, ela é a mesma coisa de 3 elevado a 1 terço. E a raiz quarta de 4, ela é a mesma coisa de 4 elevado a 1 quarto. Só que esse 4 você pode colocar na forma de base 2, que é a mesma coisa de 2 elevado a 2 elevado a 1 quarto. Que a gente multiplicando aqui, ó, os expoentes, vai ficar 2 elevado a 2 quartos. E 2 elevado a 2 quartos é a mesma coisa de 2 elevado a 1 meio. Porque se você simplificar por 2, você encontra 1 meio. 1 em cima e 2 embaixo, tá? Porque 4 dividido por 2 também vai dar 2. Você percebe que raiz quarta de 4 é a mesma coisa de raiz quadrada de 2, tá bem? Tudo é 1 meio. E outra coisa, raiz cúbica de 3, ela é menor que a raiz quadrada de 2. Então, eu sei que a raiz de 2, ela é igual a raiz de 4. A raiz quarta de 4, tá bem? Aí você procura a alternativa que diz que essa raiz, ela é igual a essa. Então, isso nos dá a alternativa B e C. Tem duas alternativas que diz que a raiz quadrada de 2 é igual a raiz quarta de 4. Agora, precisa só você comparar com a raiz cúbica de 3. Pessoal, a raiz cúbica de 3, ela é 3 elevado a 1 terço. E a raiz quadrada de 2, ela é 2 elevado a 1 meio. Pessoal, aí você percebe que os dois são bem próximos. Tanto é que a raiz quadrada de 2, ela fica entre 1 e 2. E a raiz cúbica de 3 também fica entre 1 e 3. Entre 1 e 2. Tá? Mas o que eu posso fazer para comparar esses dois números? Ó, nesse caso, para você comparar os dois, você pode observar o denominador. Pessoal, como denominador? Como o denominador aqui é 2 e o denominador aqui é 3, você percebe que o 3 é maior que o 2. Então, ó, a diferença entre os expoentes são muito pouca, tá? Então, como a base aqui é 3 é maior que o 2, isso é o suficiente para você dizer que essa raiz quadrada aqui, ela é menor que essa raiz quadrada aqui. Ou seja, a raiz quadrada de 2, ela é menor que a raiz quadrada de 3. Se a raiz quadrada de 2 é menor que a raiz quadrada de 3, então a alternativa correta é a alternativa C. Pois a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa a raiz quarta de 4, que é menor que a raiz quadrada de a raiz cúbica de 3. Tá bem? Então a nossa questão aqui, o nosso enunciado correto, a nossa alternativa correta é a letra C. Pessoal, chegamos ao final da resolução da primeira parte da prova, tá? Como eu falei no início da resolução, são 6 partes. Essa aqui é a primeira parte com 5 questões. Cada parte vão ser resolvidas 5 questões, tá? Então, para você assistir as outras questões, eu vou deixar o card aqui em cima.